Ele entrou no restaurante mais caro de São Paulo com roupas simples e foi completamente ignorado. Até que uma garçonete disse "bem-vindo" em japonês e descobriu que estava falando com um bilionário. A chuva fina de São Paulo molhava as ruas naquela tarde quando Hiroshi Tanaka desceu do táxi na frente do restaurante Delícia Paulista. Suas roupas simples contrastavam com a fachada elegante do estabelecimento. Uma camisa polo desgastada, calça jeans comum e tênis que já haviam conhecido dias melhores. Ele ajustou a pequena mochila nas costas e respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro. O ambiente interno era impressionante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis se espalhavam pelo salão, e o aroma de pratos sofisticados pairava no ar. Era exatamente o tipo de lugar que Yuki havia descrito em suas cartas, quando falava sobre seu sonho de conhecer a culinária brasileira de alto padrão. Hiroshi se aproximou da recepção, onde uma jovem loira de uniforme impecável digitava algo no computador. Fernanda, como indicava seu crachá dourado, levantou os olhos por uma fração de segundo, analisou a aparência dele de cima a baixo e voltou a focar na tela como se ele simplesmente não existisse. "Com licença", disse Hiroshi educadamente, com seu português pausado, mas correto. Fernanda continuou digitando, ignorando completamente sua presença. Hiroshi esperou alguns segundos e tentou novamente um pouco mais alto. "Por favor, gostaria de uma mesa." Dessa vez, ela sequer levantou os olhos. Era como se ele fosse invisível, um fantasma que havia acabado de atravessar aquela porta de vidro. Hiroshi permaneceu ali, parado, tentando processar o que estava acontecendo. Em todos os seus anos viajando pelo mundo, nunca havia experimentado algo tão desrespeitoso. Naquele momento, um casal elegante entrou no restaurante. O homem vestia terno de grife e a mulher usava um vestido que provavelmente custava mais que o salário de muitas pessoas. Fernanda imediatamente se levantou com um sorriso radiante. "Boa tarde. Bem-vindos ao Delícia Paulista. Mesa para 2? Ela perguntou com uma voz doce e acolhedora que contrastava drasticamente com o silêncio que havia oferecido a Hiroshi. "Sim, por favor", respondeu o homem. "Temos reserva no nome de Eduardo Castilho." "Claro, Sr. Castilho. Vou acompanhá-los até sua mesa VIP imediatamente." Hiroshi observou a cena em silêncio. O casal foi conduzido para uma mesa próxima às janelas, com vista privilegiada para a rua, enquanto ele continuava parado na recepção como se fosse parte da decoração. Outros funcionários passavam por ele sem sequer um olhar, alguns sussurrando entre si e apontando discretamente na sua direção. Uma garçonete passou carregando uma bandeja e murmurou para outra: "O que será que esse cara está fazendo aqui? Parece que se perdeu." A segunda garçonete riu baixinho. "Deve estar procurando o posto de gasolina da esquina. Aqui não é lugar para ele." Hiroshi entendia cada palavra. Seus anos estudando português para se aproximar da cultura que Yuki tanto amava, agora serviam para ouvir cada comentário cruel, cada risada disfarçada, cada olhar de julgamento. Depois de 10 minutos parado na recepção, Fernanda finalmente voltou. Dessa vez, ela não teve escolha senão reconhecer sua presença, já que ele estava bloqueando parcialmente a passagem para outros clientes. "O senhor precisa de alguma coisa?" perguntou com um tom seco, sem qualquer vestígio da simpatia que havia demonstrado para os outros clientes. "Gostaria de jantar aqui", respondeu Hiroshi mantendo a calma, embora sentisse o peito apertado. Fernanda olhou novamente para suas roupas, desta vez sem disfarçar o desprezo. "Senhor, o Delícia Paulista é um restaurante de alta gastronomia. Talvez o senhor esteja procurando algo mais adequado ao seu perfil?" "Adequado ao meu perfil?" Hiroshi repetiu, tentando processar o significado por trás daquelas palavras. "Sim, há vários estabelecimentos mais acessíveis na região. Lanchonetes, por exemplo." A sugestão caiu como um tapa na cara de Hiroshi. Não era sobre dinheiro, não era sobre classe social. Era puro preconceito disfarçado de adequação. Ele sentiu o sangue subir ao rosto, mas controlou a emoção. Havia aprendido a manter a dignidade mesmo nas situações mais humilhantes. "Eu gostaria de jantar aqui", repetiu com firmeza. Fernanda suspirou com irritação e olhou ao redor, como se procurasse ajuda. Foi então que apareceu o gerente,
Um homem de aproximadamente 40 anos, cabelo engomado e terno caro. Seu crachá identificava-o como Rodrigo Silva. "Qual é o problema aqui?" perguntou Rodrigo, direcionando a pergunta para Fernanda, ignorando completamente Hiroshi. "Este senhor insiste em querer jantar aqui", explicou Fernanda com um tom que sugeria que Hiroshi estava causando algum tipo de transtorno. Rodrigo olhou para Hiroshi da mesma forma que se olha para uma mancha na parede. "Senhor, nosso restaurante tem um padrão específico de clientela. Talvez o senhor se sinta mais confortável em um ambiente mais informal. Eu tenho dinheiro para pagar", disse Hiroshi calmamente. "Não é questão de dinheiro", mentiu Rodrigo. "É questão de ambiente. Nossos outros clientes esperam um certo padrão, entende?" Hiroshi olhou ao redor do restaurante. Viu famílias rindo, casais brindando, executivos fechando negócios. Viu vida, alegria, celebração. Era exatamente o que Yuki havia sonhado experimentar. E agora ele estava sendo impedido de entrar naquele mundo por causa de uma camisa polo sem grife e um par de tênis confortáveis. "Vou aguardar uma mesa", disse Hiroshi, dirigindo-se para os sofás da área de espera. "Senhor." Rodrigo o seguiu, agora visivelmente irritado. "Não temos mesas disponíveis para hoje, nem para amanhã. Na verdade, estamos com a agenda lotada por várias semanas." Era uma mentira descarada. Hiroshi podia ver várias mesas vazias pelo salão. Mas antes que pudesse protestar, Rodrigo já havia se afastado, murmurando algo para Fernanda que a fez rir. Hiroshi permaneceu nos sofás da recepção, observando o movimento. Viu como outros clientes eram tratados com reverência, como suas solicitações eram atendidas imediatamente, como sorrisos genuínos iluminavam os rostos dos funcionários quando falavam com pessoas adequadas. Uma família com crianças pequenas chegou sem reserva e foi imediatamente acomodada. Um grupo de jovens empresários apareceu e conseguiu a melhor mesa do restaurante em questão de minutos. Mas Hiroshi continuava ali, sentado naquele sofá, sendo completamente ignorado por todos. Depois de mais 20 minutos, Rodrigo retornou com uma proposta que mais parecia uma esmola. "Olha, vou fazer uma exceção. Temos uma mesa lá nos fundos, perto da cozinha. Bem reservada. O senhor não vai incomodar os outros clientes e eles não vão incomodá-lo. A mesa nos fundos. Longe das janelas. Longe da vista. Escondida como algo que deveria ser envergonhado." Hiroshi sabia que era uma humilhação, mas também sabia que aquela poderia ser sua única chance de cumprir parte da promessa que havia feito para Yuki. "Aceito", disse ele simplesmente. Rodrigo fez um gesto para uma garçonete morena que estava organizando guardanapos em uma mesa próxima. "Camila, leva esse senhor para a mesa 17. Camila olhou para Hiroshi e depois para Rodrigo com uma expressão de "sério mesmo?" Ela suspirou pesadamente, como se tivesse acabado de receber a pior tarefa do dia. "Vem", disse ela secamente, sem sequer olhar nos olhos de Hiroshi. O caminho até a mesa 17 foi uma via crucis silenciosa através do restaurante. Hiroshi sentia os olhares dos outros clientes, ouvia as conversas pararem momentaneamente quando passava, via os sussurros que começavam assim que ele se afastava. A mesa 17 ficava em um canto escuro, próxima à porta da cozinha, onde o barulho dos pratos e o vai e vem dos funcionários tornavam qualquer refeição uma experiência barulhenta e desconfortável. Camila colocou um cardápio na mesa com a mesma delicadeza que se joga lixo em uma lixeira. "Alguém vem atendê-lo", disse ela antes de se afastar rapidamente, claramente ansiosa para se livrar daquela responsabilidade. Hiroshi se sentou sozinho naquela mesa isolada, segurando o cardápio com mãos que tremiam ligeiramente. Não de frio, não de fome, mas de uma mistura de tristeza e determinação que só quem já passou por humilhações profundas consegue entender. Ele olhou para a foto no seu celular. Yuki sorrindo, radiante, segurando um livro sobre culinária brasileira. "Por você, minha filha", murmurou em japonês. E foi naquele momento de maior solidão que ele ouviu uma voz diferente se aproximando. Uma voz que mudaria tudo. Hiroshi estava ali sentado naquela mesa esquecida nos fundos do restaurante, folheando o cardápio sem realmente ler nada, quando ouviu passos se aproximando. Levantou os olhos esperando ver mais um funcionário com cara de poucos amigos,
pronto para tratá-lo como um estorvo. Mas o que viu foi completamente diferente. Uma jovem de aproximadamente 25 anos se aproximava com um sorriso genuíno no rosto. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhos calorosos e uma postura que irradiava gentileza. Diferente de todos os outros funcionários, ela não olhava para ele com desprezo ou desconforto. Olhava como se ele fosse uma pessoa de verdade. "Boa tarde", disse ela, parando ao lado da mesa. E então, para o completo espanto de Hiroshi, ela continuou em japonês. "Bem-vindo ao nosso restaurante. Como posso ajudá-lo?" Hiroshi quase derrubou o cardápio. Seus olhos se arregalaram e ele sentiu o coração acelerar. Depois de uma hora sendo tratado como lixo, alguém não apenas o cumprimentava com respeito, mas falava na sua língua materna. Você fala japonês?" perguntou ele na sua própria língua, ainda incrédulo. A jovem sorriu mais amplamente. "Fala um pouco. Estudei cultura japonesa na Universidade Cultural de São Paulo. Meu nome é Mariana", disse, voltando ao português. "E o senhor?" Hiroshi Tanaka", respondeu ele, ainda processando o que estava acontecendo. Em japonês acrescentou: "Muito obrigado pela gentileza." "Imagina", Mariana respondeu puxando uma cadeira. "Posso me sentar um minutinho? Raramente tenho a chance de praticar meu japonês com um nativo." Hiroshi acenou positivamente, completamente tocado pela humanidade daquela jovem. Era como se depois de horas perdido no deserto, alguém finalmente lhe oferecesse um copo d'água fresca. "O que o trouxe ao Brasil?" perguntou Mariana com interesse genuíno. "Uma promessa", Hiroshi disse simplesmente. Depois hesitou. Algo naquela moça inspirava confiança. Uma promessa que fiz para alguém muito especial. Antes que pudessem continuar a conversa, uma voz áspera cortou o momento. Era Camila, a garçonete que havia o levado até a mesa, se aproximando com cara de irritação. "Mariana, o que você está fazendo aí?" perguntou com tom acusador. "Não é sua mesa." "Estou apenas cumprimentando o Sr. Hiroshi", Mariana respondeu calmamente. "Ele é do Japão." "E daí? Japonês, chinês, tanto faz." Camila deu de ombros. "Você está perdendo tempo com qualquer um agora? Tenho mesa de empresário me chamando e você aí conversando com... Isso." A palavra "isso" cortou o ar como uma lâmina. Hiroshi baixou os olhos, sentindo a humilhação familiar subir pelo peito. Mas para sua surpresa, Mariana não se intimidou. "Isso tem nome. É Sr. Hiroshi, nosso cliente, e merece o mesmo respeito que qualquer pessoa neste restaurante", ela disse firmemente. Camila riu com desdém. "Cliente? Olha como ele está vestido, Mariana. Para de ser ingênua. Gente assim não tem dinheiro nem para pagar um refrigerante aqui." "Roupa não define o caráter de ninguém", Mariana retrucou. "E muito menos define quem merece respeito." "Ah, para com essa de defensora dos oprimidos." Camila rolou os olhos. "Você sempre foi meio esquisitinha mesmo, com essa mania de estudar cultura de outros países. Agora quer bancar a salvadora?" Outros funcionários começaram a se aproximar, atraídos pela discussão. Entre eles estava Fernanda, a recepcionista, que não perdeu a oportunidade de se meter. "Mariana, você não tem mais o que fazer, não?" Fernanda perguntou com falsa preocupação. "O Rodrigo não vai gostar de saber que você está aqui conversando em vez de trabalhar." "Estou trabalhando. Estou atendendo um cliente." Mariana manteve a calma. "Que cliente?" Outro garçom chamado Bruno se intrometeu. "O cara mal consegue pagar uma passagem de ônibus pelo jeito." As risadas começaram. Pequenas, contidas, mas cruéis. Hiroshi sentia cada uma como um soco no estômago. Estava acostumado com o preconceito sutil, com olhares enviesados, mas aquela humilhação pública era algo novo e devastador. "Chega", Mariana disse, levantando a voz pela primeira vez. "Vocês todos deveriam ter vergonha." "Vergonha do quê?" Bruno perguntou, divertido. "De julgar uma pessoa pela aparência. De tratar alguém como se fosse menos humano porque não usa roupa cara." Mariana olhou para cada um deles. "Vocês não sabem nada sobre a vida dele. Não sabem de onde ele veio, por que está aqui, que história carrega. E você sabe?" Camila desafiou. Mariana olhou para Hiroshi, que estava cabisbaixo, claramente desconfortável com toda aquela atenção.
Em japonês, ela perguntou suavemente: "O senhor gostaria que eu parasse de defendê-lo?" Hiroshi levantou os olhos, surpreso pela delicadeza da pergunta. Em japonês, respondeu: "Ninguém nunca me defendeu assim antes. Então vou continuar." Ela disse, voltando ao português: "Sim, Camila, eu sei. Sei que ele veio do outro lado do mundo por uma razão importante. Sei que fala 3 idiomas fluentemente. Sei que tem educação e gentileza, coisa que vocês claramente não têm." O grupo ficou momentaneamente em silêncio. A firmeza na voz de Mariana os havia pego desprevenidos. "Olha, Mariana." Fernanda tentou uma abordagem diferente. "Não é nada pessoal contra ele, tá? É só que a gente precisa manter o padrão do restaurante. Os outros clientes esperam um certo ambiente." "Que ambiente?" Mariana perguntou. "Ambiente de preconceito? Ambiente de falta de humanidade? Ambiente de classe." Bruno disse sem pensar, e imediatamente percebeu que havia falado demais. "Classe?" Mariana repetiu. "Vocês querem falar sobre classe? Classe não se mede pelo preço da roupa. Se medisse, vocês todos estariam ferrados, porque trabalham de uniforme igual a mim." A observação calou a boca de todo mundo por alguns segundos. Era verdade. Todos ali eram funcionários, ganhavam salário, tinham contas para pagar. A única diferença é que alguns se achavam superiores por atender pessoas ricas. "A diferença," Mariana continuou, "é que o Sr. Hiroshi tem educação suficiente para não humilhar ninguém por causa de aparência." Hiroshi estava emocionado. Nunca havia visto alguém enfrentar um grupo inteiro para defendê-lo, principalmente alguém que mal o conhecia. Era como se Yuki tivesse enviado um anjo para protegê-lo naquele momento de maior vulnerabilidade. "Tá bom, chega de drama," Camila disse, claramente incomodada por estar perdendo a discussão. "Você quer atender ele? Então atende, mas não vem reclamar depois quando o Rodrigo descobrir que você tá perdendo tempo com gente que não gasta nada." O grupo se dispersou, mas as olhadas de lado continuaram. Mariana se sentou novamente, agora visivelmente chateada com o comportamento dos colegas. "Me desculpa por isso," ela disse para Hiroshi. "Eles não representam todos os brasileiros." "Eu sei," Hiroshi disse suavemente. "Você prova isso." Em japonês, ele acrescentou: "Você me lembra minha filha. Ela também defendia pessoas que não podiam se defender." "Sua filha deve ser uma pessoa especial," Mariana respondeu. "Era," Hiroshi disse, e pela primeira vez sua voz tremulou. Ela era. Mariana percebeu a dor por trás daquela palavra no passado. Não fez perguntas, não forçou explicações. Apenas estendeu a mão e tocou gentilmente o braço dele em um gesto de solidariedade silenciosa. "O que gostaria de beber?" perguntou ela, mudando de assunto com delicadeza. "Apenas água, por favor," Hiroshi respondeu. "Tem certeza? Nosso suco de caju é delicioso. E o café brasileiro é mundialmente famoso." Hiroshi sorriu pela primeira vez desde que chegara ao restaurante. "Então, um café brasileiro. Minha filha sempre quis experimentar um café brasileiro autêntico." Mariana sorriu de volta e se levantou. "Um café brasileiro especial chegando." "E senhor Hiroshi?" "Sim. Bem-vindo ao Brasil. O Brasil de verdade. O Brasil que acolhe, que respeita, que honra suas visitas." Enquanto ela se afastava para buscar o café, Hiroshi sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Talvez aquela jornada não fosse ser tão solitária quanto imaginara. Talvez Yuki realmente tivesse enviado alguém para ajudá-lo a cumprir a promessa. E olhando para Mariana se movendo com graça entre as mesas, tratando todos com a mesma gentileza que havia demonstrado para ele, Hiroshi sussurrou em japonês: "Obrigado, Yuki. Você me mandou um anjo." Mariana voltou com o café brasileiro fumegante e colocou a xícara delicadamente na frente de Hiroshi. O aroma rico encheu o ar ao redor da mesa, trazendo consigo uma sensação de acolhimento que ele não sentia há muito tempo. "Experimente," ela disse com um sorriso encorajador. "É da região de Minas Gerais, uma das melhores do país." Hiroshi levou a xícara aos lábios e tomou um gole lento. O sabor era intenso, encorpado, diferente de qualquer café que havia experimentado antes. Por um momento, fechou os olhos e se permitiu saborear não apenas a bebida, mas a gentileza por trás do gesto. "Está bom?" Mariana perguntou, sentando-se novamente na cadeira ao lado. "Está perfeito,"
Hiroshi disse. E então, em um impulso que ele mesmo não conseguia explicar, acrescentou: Yuki teria amado este café. Yuki é sua filha? Mariana perguntou suavemente, percebendo a melancolia na voz dele. Hiroshi assentiu, segurando a xícara com ambas as mãos como se fosse um tesouro. Era. Ela partiu há 2 anos. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio respeitoso que surge quando alguém reconhece a dor alheia sem tentar preenchê-la com palavras vazias. Mariana simplesmente esperou, e Hiroshi sentiu que podia confiar naquela estranha que o havia defendido sem conhecê-lo. Ela tinha 22 anos quando nos deixou. Ele continuou, a voz saindo mais baixa. Formanda em letras pela Universidade de Tóquio. Especialização em língua portuguesa e cultura brasileira. Os olhos de Mariana se iluminaram com interesse genuíno. Ela estudava nossa cultura? Estudava e amava. Hiroshi sorriu tristemente. Desde pequena ficava fascinada com documentários sobre o Brasil. Dizia que queria conhecer pessoalmente a alegria do povo brasileiro, experimentar a culinária, visitar as praias, aprender a dançar samba. Enquanto falava, Hiroshi tirou o celular do bolso e mostrou uma foto para Mariana. Era uma jovem bonita, com traços delicados e sorriso radiante, segurando um livro sobre cultura brasileira. Ela é linda, Mariana disse com sinceridade. E parece ter sido uma pessoa especial. Era a pessoa mais especial do mundo, Hiroshi confirmou, guardando o celular com cuidado. Yuki nasceu quando eu já tinha 40 anos. Minha esposa não podia ter filhos, e quando ela finalmente chegou, foi como um milagre. A história estava prendendo a atenção de Mariana completamente. Ela se inclinou levemente para a frente, demonstrando interesse genuíno. Yuki cresceu ouvindo histórias sobre meus negócios, sobre os hotéis que eu construí ao redor do mundo. Mas o que mais a fascinava eram as histórias sobre o Brasil. Hiroshi continuou. Ela dizia que este país tinha uma energia única, uma capacidade de acolher pessoas de todas as partes do mundo. E ela estava certa, Mariana disse. Pelo menos deveria estar certa. Deveria. Hiroshi concordou amargamente. Mas o que aconteceu aqui hoje não é o Brasil que ela sonhava conhecer. Mariana baixou os olhos, claramente constrangida pelo comportamento dos colegas. Nem todos somos assim. A maioria dos brasileiros são pessoas acolhedoras, hospitaleiras. Eu sei. Você prova isso, Hiroshi disse. E Yuki sabia também. Por isso ela fez aquela promessa. Que promessa? Hiroshi respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir a ferida mais profunda do seu coração. Nos últimos meses de vida dela, Yuki estava internada no Hospital Santa Esperança, em Tóquio. Sua condição era delicada. Mariana percebeu que ele estava escolhendo as palavras cuidadosamente, evitando detalhes dolorosos. Não pressionou, apenas escutou. Uma noite, ela estava particularmente triste por não ter conseguido realizar o sonho de vir ao Brasil. Segurou minha mão e disse em português. Ela tinha se tornado fluente. Papai, se eu não conseguir ir ao Brasil, promete que você vai por mim? As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Hiroshi, mas ele continuou. Eu prometi que sim. Aí ela disse algo que mudou minha vida para sempre. E quando você for, promete que vai ajudar jovens brasileiros a realizarem seus sonhos? Igual eu queria realizar o meu? Mariana sentiu um nó na garganta. A beleza e generosidade daquela promessa a tocaram profundamente. Ela continuou. Hiroshi disse, a voz agora trêmula. Papai, você tem muito dinheiro. Use parte dele para dar oportunidades para jovens brasileiros que têm sonhos, mas não têm condições. Faça isso por mim. Meu Deus, Mariana murmurou, completamente emocionada. No último dia, ela me fez jurar que cumpriria essa promessa. Disse que mesmo partindo, queria deixar algo bom no mundo. Queria que seu amor pelo Brasil se transformasse em oportunidades reais para pessoas reais. Hiroshi parou para tomar outro gole do café, usando o momento para se recompor. Então você veio ao Brasil para... Mariana começou. Para cumprir a promessa, Hiroshi confirmou. Nos últimos 2 anos, construí um fundo de bolsas de estudo. Quero oferecer oportunidades para jovens brasileiros estudarem no Japão, aprenderem sobre nossa cultura, desenvolverem carreiras internacionais.
Os olhos de Mariana se arregalaram. Quantos jovens! O plano inicial é 1.000 bolsas integrais ao longo de 10 anos. Estudos completos no Instituto Hoteleiro Internacional de Tóquio, moradia, alimentação, tudo pago. Mariana mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. 1.000 bolsas! Isso deve custar uma fortuna! Hiroshi sorriu pela primeira vez de forma mais genuína. Dinheiro a gente ganha trabalhando. Mas promessa para a filha que partiu. Essa é sagrada. Naquele momento, a conexão entre eles se aprofundou. Mariana via que não estava diante apenas de um turista japonês maltratado. Estava diante de um pai destroçado tentando honrar a memória da filha da forma mais bonita possível. Mas por que veio a este restaurante especificamente? Ela perguntou. Yuki tinha uma lista de lugares que queria visitar no Brasil. Este restaurante estava no topo da lista. Ela havia lido sobre a fusão da culinária brasileira com técnicas internacionais. Dizia que representava exatamente o que ela amava. Culturas diferentes se unindo para criar algo belo. A ironia da situação não passou despercebida por Mariana. Yuki sonhava com um lugar que representasse união cultural. Mas Hiroshi havia encontrado preconceito e segregação. O que você pretende fazer agora? Ela perguntou. Hiroshi olhou ao redor do restaurante, vendo os outros clientes desfrutando de suas refeições enquanto ele permanecia isolado no canto. Vou terminar este café maravilhoso, agradecer pela sua gentileza e continuar procurando jovens brasileiros que mereçam as oportunidades que Yuki queria oferecer. Espera, Mariana disse, uma ideia começando a se formar na sua cabeça. Você está falando sério sobre essas bolsas? Não é brincadeira? Nunca brinco quando se trata da memória da Yuki. Hiroshi respondeu com firmeza. Mariana olhou para ele com uma intensidade nova. Havia algo mudando na expressão dela, como se estivesse vendo Hiroshi pela primeira vez. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse hesitante. Pode. Que tipo de negócio você tem no Japão? Para conseguir custear 1.000 bolsas de estudo? Hiroshi hesitou por um momento. Havia aprendido ao longo dos anos que revelar sua verdadeira posição financeira mudava drasticamente a forma como as pessoas o tratavam. Mas olhando para Mariana, para a genuína bondade nos olhos dela, sentiu que podia confiar. Eu sou o dono da Sakura Hotels Internacional, ele disse simplesmente. Mariana piscou algumas vezes, processando a informação. Sakura Hotels? Aquela rede gigante de hotéis de luxo? A mesma. Mas isso significa que você é muito rico, sim, Hiroshi confirmou. E muito solitário desde que perdi Yuki. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Mariana estava reprocessando toda a situação. O homem simples que havia sido humilhado, ignorado e tratado como mendigo era na verdade um dos empresários mais poderosos da Ásia. Mariana, Hiroshi disse suavemente, percebendo o choque dela. Posso contar um segredo que vai mudar sua vida? Ela assentiu, ainda atordoada com a revelação. Hiroshi se inclinou para a frente e disse em um sussurro. Yuki deixou instruções específicas sobre o tipo de pessoa que deveria receber as primeiras bolsas. Pessoas gentis, corajosas, que defendem os outros mesmo quando isso as prejudica. Os olhos de Mariana se arregalaram. Pessoas exatamente como você. Mariana ficou em silêncio por longos segundos, processando o que acabara de ouvir. Seus olhos alternavam entre o rosto sincero de Hiroshi e as próprias mãos, como se tentasse entender se aquilo era real ou apenas um sonho impossível. O senhor está falando sério? Ela perguntou com a voz trêmula. Hiroshi sorriu com gentileza e tirou uma carteira de couro discreto do bolso. De dentro dela, retirou um cartão de visita elegante e o estendeu para Mariana. O papel era de qualidade superior, com detalhes em dourado, e trazia o logotipo da Sakura Hotels Internacional junto com o nome Hiroshi Tanaka, Chairman and CEO. Mariana pegou o cartão com mãos que tremiam ligeiramente. Meu Deus, murmurou. É verdade mesmo. Yuki sempre dizia que as pessoas certas aparecem na nossa vida no momento certo, Hiroshi disse. Talvez ela tenha me guiado até você. Mas eu sou só uma garçonete, Mariana disse, ainda incrédula. Trabalho aqui para pagar a faculdade de administração hoteleira na universidade pública. Não tenho dinheiro, não tenho conexões, não tenho nada especial. Tem sim.
Hiroshi disse firmemente. Tem algo que dinheiro não compra: caráter. Vi você me defender sem me conhecer, enfrentar seus colegas sabendo que isso poderia lhe trazer problemas. Isso é mais raro que qualquer diploma. Mariana baixou os olhos, sentindo uma mistura de emoção e incredulidade. A administração hoteleira sempre foi meu sonho. Desde pequena, imaginava trabalhando em hotéis pelo mundo, conhecendo culturas diferentes, ajudando pessoas a se sentirem em casa longe de casa. Igual a Yuki, Hiroshi disse suavemente. Ela também sonhava em conectar culturas através da hospitalidade. Naquele momento, uma voz áspera cortou a intimidade da conversa. Mariana, o que você ainda está fazendo aí? Era Rodrigo, o gerente, se aproximando com cara de poucos amigos. Ele olhou para Hiroshi com o mesmo desdém de antes e depois focou em Mariana. Tem mesa chamando faz 10 minutos e você aqui conversando. Isso é trabalho? Desculpa, Rodrigo. Já estou indo, Mariana disse, começando a se levantar. Espere, Hiroshi disse calmamente. Senhor Rodrigo, não é? O gerente o olhou com irritação. É. E o que é que tem? Gostaria de fazer um pedido. Pedido? Rodrigo riu com desdém. Você mal conseguiu pagar um café e quer fazer pedido? Hiroshi permaneceu calmo diante da provocação. Gostaria de conversar com o proprietário deste estabelecimento. O Dr. Alberto não atende qualquer pessoa, Rodrigo disse com arrogância. Ele só recebe empresários importantes, investidores, gente de nível. Entendo, Hiroshi disse. E se eu dissesse que sou um investidor? Rodrigo soltou uma gargalhada alta que chamou a atenção de outras mesas. Investidor? Você? Cara, olha como você tá vestido. Investidor de quê? De sucata? Outros funcionários começaram a se aproximar, atraídos pela confusão. Camila apareceu com um sorriso maldoso, claramente esperando mais um show de humilhação. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou. Nosso cliente especial quer falar com o Dr. Alberto, Rodrigo explicou entre risos. Diz que é investidor. Investidor do McDonald's, né? Camila provocou, arrancando risadas dos outros. Mariana se levantou, visivelmente desconfortável. Gente, para com isso. Vocês não sabem? Não sabemos o que, Mariana? Rodrigo a interrompeu. Que ele é um príncipe japonês disfarçado. Para de defender maluco. Hiroshi respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo naquele restaurante. Lentamente, tirou do bolso uma segunda carteira. Esta bem diferente da primeira. Era de couro italiano, claramente cara, e quando a abriu, revelou uma coleção de cartões que fizeram os olhos de Rodrigo se arregalarem. Cartão Black, do Banco Central do Japão. Cartão Platinum da American Express. Cartão VIP do Citibank Internacional. E por último, um cartão especial em metal dourado com o símbolo da Sakura Hotels. Meu nome é Hiroshi Tanaka, ele disse, mantendo a voz calma enquanto colocava os cartões sobre a mesa. Sou Chairman e CEO da Sakura Hotels Internacional. Faturo por ano o equivalente a 2 bilhões de reais brasileiros. O silêncio foi instantâneo e ensurdecedor. Rodrigo ficou pálido, Camila abriu a boca sem conseguir falar, e os outros funcionários pareceram virar estátuas. Vim ao Brasil, Hiroshi continuou. Avaliar possíveis parcerias e investimentos no setor hoteleiro. Tinha planos de investir 50 milhões de reais na abertura de 3 hotéis Sakura em São Paulo. 50 milhões? Rodrigo gaguejou. Tinha, Hiroshi repetiu, enfatizando o passado. Porque depois do tratamento que recebi aqui hoje, mudei de ideia. A bomba havia explodido. Todo mundo ao redor da mesa estava em estado de choque, processando a magnitude do erro que haviam cometido. Senhor Tanaka, Rodrigo tentou se recuperar, a voz saindo trêmula. Houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido, Hiroshi disse friamente. Houve preconceito. Vocês me julgaram pela minha roupa, pela minha aparência, sem saber nada sobre quem eu sou ou por que estou aqui. Camila tentou se intrometer. A gente não sabia exatamente, Hiroshi a cortou. Não sabiam, e mesmo sem saber, acharam que tinham o direito de me tratar como lixo. Mariana estava assistindo tudo em silêncio, ainda processando a reviravolta dramática. O homem humilde que ela havia defendido era na verdade um dos empresários mais poderosos do mundo. Por favor, Sr. Tanaka. Rodrigo estava quase implorando. Deixa eu chamar o Dr. Alberto.
Tenho certeza que podemos resolver isso. Não há nada para resolver, Hiroshi disse, guardando os cartões. Já tomei minha decisão sobre os investimentos no Brasil. Mas, senhor... Porém, Hiroshi disse, olhando diretamente para Mariana. Ainda tenho uma proposta para fazer. Todos os olhos se voltaram para Mariana, que ficou visivelmente nervosa. Mariana Santos, Hiroshi disse formalmente. Gostaria de oferecer a você uma bolsa integral para estudar a administração hoteleira internacional no Instituto Sakura de Tóquio. O queixo de Mariana literalmente caiu. O quê? 5 anos de estudo completo. Moradia, alimentação, material didático, seguro-saúde, tudo pago. Mais um estágio remunerado de 2 anos nos nossos hotéis ao redor do mundo. Isso não pode ser verdade, Mariana murmurou. Além disso, Hiroshi continuou. Ao final dos estudos, ofereço uma posição de gerente em um dos nossos hotéis, com salário inicial de R$15 mil por mês. A matemática era simples, mas impressionante. 7 anos no Japão, estudando e trabalhando, tudo pago. Mais um emprego garantido com salário alto. Era literalmente a oportunidade de uma vida. Por que eu? Mariana perguntou, ainda em choque. Porque Yuki deixou instruções muito específicas sobre o tipo de pessoa que deveria receber essas oportunidades, Hiroshi explicou. Pessoas que mostram bondade quando não são obrigadas. Pessoas que defendem os fracos mesmo quando isso as prejudica. Pessoas que veem o ser humano por trás da aparência. Rodrigo e Camila estavam assistindo a cena com uma mistura de desespero e inveja. Em questão de minutos, haviam passado de zombar de Mariana por defender qualquer um para ver ela receber a oportunidade dos sonhos. Mas eu não posso aceitar, Mariana disse hesitante. É generoso demais. Yuki diria exatamente isso, Hiroshi sorriu. Ela também era humilde assim. Mas deixa eu contar o que ela me disse antes de partir. Papai, quando você encontrar alguém com coração bom, não deixe a humildade dessa pessoa impedir você de mudar a vida dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Era tudo muito surreal. Muito bom para ser verdade. Preciso pensar, ela disse. Claro. Mas Mariana, Hiroshi se levantou e estendeu a mão para ela. Yuki está me observando lá de cima. E tenho certeza que ela está sorrindo agora, sabendo que encontrei alguém digna de realizar os sonhos que ela não pôde realizar. Mariana apertou a mão dele, sentindo que sua vida havia acabado de mudar para sempre. E foi naquele momento que a porta do restaurante se abriu e entrou um homem elegante de cabelos grisalhos que fez Rodrigo empalidecer ainda mais. Era Alberto Mendonça, o proprietário do Delícia Paulista. E pelo jeito que ele olhava diretamente para Hiroshi, era óbvio que alguém já havia contado para ele exatamente quem estava sentado na mesa 17. Alberto Mendonça atravessou o salão do restaurante com passos rápidos e decididos, seu rosto mostrando uma mistura de pânico e desespero mal disfarçada. Aos 60 anos, ele havia construído um império gastronômico em São Paulo, mas nunca havia enfrentado uma situação tão delicada quanto aquela. Rodrigo o viu se aproximando, e seu rosto ficou ainda mais pálido, se isso fosse possível. Doutor Alberto, eu posso explicar. Cala a boca, Rodrigo, Alberto disse sem nem olhar para ele, indo direto em direção a Hiroshi. Senhor Tanaka, sou Alberto Mendonça, proprietário deste estabelecimento. Hiroshi se levantou educadamente e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, senhor Mendonça. Alberto apertou a mão com reverência exagerada, como se estivesse cumprimentando um rei. Senhor Tanaka, acabei de receber uma ligação do consulado japonês. Eles me informaram que o senhor está na cidade e que houve um incidente no meu restaurante. O consulado? Mariana murmurou surpresa. Quando um empresário do meu nível viaja, especialmente para potenciais investimentos, o consulado sempre monitora. Hiroshi explicou calmamente. Eles devem ter sido informados sobre minha presença aqui. Alberto assentiu nervosamente. Senhor Tanaka, quero pedir 1000 desculpas pelo tratamento que recebeu. Isso não representa os valores do Delícia Paulista. Não representa? Hiroshi perguntou, olhando ao redor da mesa onde Rodrigo,
Camila e os outros funcionários permaneciam em silêncio mortal. Então, o que presenciei foi uma exceção. Uma exceção terrível, Alberto disse rapidamente. Meus funcionários agiram de forma completamente inadequada e não autorizada. Inadequada, Hiroshi repetiu pensativo. É uma palavra interessante para descrever preconceito racial e discriminação social. A palavra preconceito caiu como uma bomba no meio do grupo. Até então, ninguém havia nomeado explicitamente o que estava acontecendo. Mas Hiroshi havia tirado todas as máscaras. Senhor Tanaka, Alberto continuou desesperado. Sei que o senhor veio ao Brasil avaliar investimentos no setor hoteleiro. O consulado mencionou que está considerando São Paulo como base para a expansão da Sakura Hotels. Estava considerando, Hiroshi corrigiu. Mudei de ideia. Alberto sentiu o chão desabar sob seus pés. Por favor, não deixe que o comportamento inadequado de alguns funcionários influencie sua visão do Brasil. Alguns funcionários? Hiroshi olhou ao redor. Senhor Alberto, em 2 horas neste restaurante, fui ignorado pela recepcionista, humilhado pelo gerente, zombado pelas garçonetes e isolado numa mesa nos fundos como se fosse uma fonte de vergonha. Cada palavra de Hiroshi era como uma facada no orgulho de Alberto. Ele havia construído sua reputação baseada na excelência do atendimento, e agora descobria que seus funcionários haviam destroçado tudo em uma única tarde. A única exceção, Hiroshi continuou, olhando para Mariana, foi esta jovem. Ela foi a única pessoa neste estabelecimento que me tratou com dignidade humana básica. Alberto olhou para Mariana como se a visse pela primeira vez. Mariana? Sim, Hiroshi confirmou. Enquanto seus outros funcionários me humilhavam, ela me defendeu. Arriscou o próprio emprego para proteger um estranho que nem conhecia. Mariana sempre foi uma funcionária exemplar, Alberto disse, tentando recuperar alguns pontos. Exemplar o suficiente para que eu lhe oferecesse uma bolsa integral para estudar no Japão, Hiroshi disse casualmente. Alberto arregalou os olhos. Uma bolsa? 5 anos de estudo completo no Instituto Sakura de Tóquio. Mais 2 anos de estágio internacional, mais emprego garantido como gerente, Hiroshi detalhou. Investimento total de aproximadamente R$500 mil. A informação deixou todos em estado de choque novamente. Alberto olhou para Mariana com uma expressão completamente nova. Era inveja misturada com desespero de quem percebe que perdeu algo valioso. Mariana, Alberto disse subitamente, quero promovê-la a supervisora geral com aumento imediato de salário. Doutor Alberto, Mariana começou constrangida. Com todo respeito, senhor Alberto, Hiroshi interveio. Está um pouco tarde para reconhecer o valor dela, não acha? Alberto percebeu que estava parecendo desesperado e tentou mudar de estratégia. Senhor Tanaka, sei que houve falhas graves hoje, mas isso pode ser corrigido. Posso demitir os funcionários responsáveis, implementar novos treinamentos, reorganizar completamente o atendimento. Demitir? Rodrigo pigarreou, finalmente encontrando coragem para falar. Doutor Alberto, foi só um mal-entendido. Mal-entendido? Alberto se virou para Rodrigo com fúria contida. Rodrigo, você humilhou publicamente o maior investidor japonês do país. Você sabe quanto isso pode custar? Quanto pode custar? Mariana perguntou curiosa. Alberto respirou fundo antes de responder. A Sakura Hotels estava planejando investir R$50 milhões na abertura de 3 hotéis de luxo em São Paulo. Hotéis que iriam gerar aproximadamente 1.000 empregos diretos e 3.000 indiretos. O silêncio que se seguiu foi assombrador. Rodrigo, Camila e os outros funcionários finalmente entenderam a dimensão real do que haviam feito. Não tinham apenas humilhado um cliente, haviam potencialmente custado milhares de empregos e milhões em investimentos para a cidade. 50 milhões, Camila murmurou, pálida como um fantasma. E isso é apenas o investimento inicial, Alberto continuou. Se os primeiros hotéis fossem bem-sucedidos, a Sakura poderia expandir para outras cidades brasileiras. Estamos falando de centenas de milhões em investimentos a longo prazo. Hiroshi permaneceu em silêncio, deixando o peso da informação afundar na mente de todos os presentes. Senhor Tanaka, Alberto tentou uma última cartada. Entendo sua decepção.
Mas não permita que o comportamento de alguns funcionários destrua uma oportunidade histórica para o Brasil e para o Japão. Senhor Alberto, Hiroshi disse calmamente. Posso fazer uma pergunta? Claro, qualquer coisa. Se eu não fosse quem sou, se realmente fosse apenas um turista japonês comum, o tratamento que recebi estaria correto? A pergunta pegou Alberto desprevenido. Não, claro que não. Então o problema não é que seus funcionários não sabiam quem eu era. O problema é que eles acham aceitável tratar qualquer pessoa assim, desde que ela não seja rica ou poderosa. Alberto não tinha resposta para isso. Hiroshi havia colocado o dedo na ferida real. Não era sobre reconhecimento ou status, era sobre humanidade básica. O que seus funcionários fizeram comigo hoje, Hiroshi continuou, fazem com centenas de outras pessoas todos os dias. A única diferença é que essas outras pessoas não têm poder para se defender. Mariana sentiu um orgulho imenso ouvindo aquelas palavras. Hiroshi não estava apenas defendendo a si mesmo. Estava defendendo todas as pessoas que são julgadas pela aparência. Por isso minha decisão está tomada. Hiroshi disse finalmente. Não investirei na rede de hotéis no Brasil. Alberto fechou os olhos, sentindo décadas de trabalho ruindo. Senhor Tanaka, por favor. Mas, Hiroshi disse, e a palavra mas fez todos segurarem a respiração. Ainda pretendo honrar minha promessa para Yuki sobre as bolsas de estudo. Um fio de esperança apareceu no rosto de Alberto. Vou criar um programa de bolsas específico para jovens brasileiros que demonstrem os valores que Yuki admirava. Hiroshi continuou. Bolsas para pessoas como Mariana, que têm coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Quantas bolsas? Alberto perguntou. 100 bolsas por ano, durante 10 anos. 1000 jovens brasileiros terão a oportunidade de estudar no Japão. Alberto fez os cálculos rapidamente. Estava falando de um investimento de aproximadamente 100 milhões de reais em educação. Era uma fortuna sendo investida no Brasil, mesmo sem os hotéis. E quanto aos funcionários responsáveis pelo ocorrido? Alberto perguntou, olhando significativamente para Rodrigo e Camila. Isso é decisão sua, Hiroshi disse. Mas lembre-se, pessoas que julgam outras pela aparência hoje vão julgar seus clientes amanhã. Alberto assentiu gravemente. Rodrigo, Camila, vocês estão demitidos. Efetivo imediatamente. Doutor Alberto, Rodrigo protestou, depois de 5 anos trabalhando aqui. 5 anos humilhando clientes, Alberto retrucou. 5 anos que eu não soube o que estava acontecendo no meu próprio restaurante. Enquanto Rodrigo e Camila saíam cabisbaixos, Alberto se virou para Mariana. E você, Mariana, aceita a promoção para gerente geral? Mariana olhou para Hiroshi, que sorriu encorajadoramente. Doutor Alberto, agradeço a oferta, mas acabei de receber uma proposta para estudar no Japão. E vai aceitar? Mariana respirou fundo e olhou para Hiroshi com gratidão nos olhos. Yuki me ensinou hoje, através do Sr. Hiroshi, que às vezes a vida nos dá oportunidades que parecem impossíveis. E quando isso acontece, temos que ter coragem de dizer sim. Hiroshi sorriu, lembrando das palavras exatas que Yuki havia escrito em uma de suas cartas sobre o Brasil. Papai, quando a vida nos der uma chance de crescer, temos que ser corajosos o suficiente para aceitá-la. Então é isso, Mariana disse, olhando ao redor do restaurante onde trabalhou por 2 anos. Aceito a bolsa. Vou para o Japão. 3 semanas haviam se passado desde aquela tarde que mudou tudo no restaurante Delícia Paulista. O que aconteceu naqueles fundos escuros, perto da cozinha barulhenta, havia se espalhado como fogo pela cidade de São Paulo, e as consequências estavam apenas começando a aparecer. Mariana estava em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, cercada de malas abertas e documentos espalhados pela mesa. O visto japonês havia chegado na véspera, junto com os papéis oficiais do Instituto Sakura de Tóquio. Em 2 semanas, ela estaria do outro lado do mundo, começando uma vida que nem em seus sonhos mais audaciosos havia imaginado. O celular tocou, interrompendo seus preparativos. Era Hiroshi. Mariana, como estão os preparativos? Perguntou ele em português, sua pronúncia melhorando a cada conversa que tinham. Ainda não acredito que isso é real, Sr. Hiroshi. Ela respondeu segurando o passaporte com o visto japonês.
Às vezes acordo de madrugada pensando que foi tudo um sonho. Não foi sonho. E Mariana, Hiroshi disse com carinho paternal. Pode me chamar apenas de Hiroshi. Em breve seremos família. Família Sakura. O termo família tocou profundamente o coração de Mariana. Órfã desde os 16 anos, ela havia aprendido a lutar sozinha no mundo. A ideia de pertencer a algo maior, de ter alguém que se importasse com seu futuro, era quase avassaladora. Hiroshi, ela disse testando o nome. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo tudo isso? Sei que prometeu para Yuki, mas é tanta generosidade. Não consigo entender. Hiroshi ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, sua voz carregava uma emoção profunda. Mariana, quando você me defendeu naquele restaurante, fez algo que ninguém havia feito por mim em anos. Me viu como ser humano, não como empresário rico ou investidor importante. Apenas como pessoa que merecia dignidade. Qualquer um teria feito o mesmo. Não. Hiroshi a interrompeu gentilmente. Não qualquer um. Vi dezenas de pessoas me ignorarem, rirem, me humilharem. Mas você se levantou. Arriscou seu emprego por um estranho. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não podia ficar quieta vendo aquilo. Exato. E isso é exatamente o que Yuki teria feito. Por isso sei que escolhi a pessoa certa. Naquele momento, alguém bateu na porta do apartamento. Mariana abriu e se deparou com um homem elegante de terno, carregando uma maleta executiva. Senhorita Santos, sou advogado do Sr. Tanaka. Trouxe alguns documentos para a senhora assinar. Mariana olhou confusa para o celular. Hiroshi, tem um advogado aqui. Ah, sim, esqueci de avisar. Alguns papéis importantes para formalizar sua bolsa e também uma pequena surpresa. O advogado entrou e abriu a maleta sobre a mesa, revelando uma pilha de documentos oficiais. Senhorita Santos, além dos papéis da bolsa de estudos, o Sr. Tanaka instruiu-me a entregar isto. Ele estendeu um envelope lacrado. Mariana o abriu com mãos trêmulas e encontrou uma carta manuscrita em português, claramente escrita com muito cuidado. Querida Mariana, ela leu em voz alta para que Hiroshi pudesse ouvir pelo telefone. Se você está lendo esta carta, significa que aceitou nossa proposta. Não imagine que sua generosidade passou despercebida. Junto com os estudos no Japão, gostaria de oferecer um pequeno presente. R$100 mil para que você possa se despedir do Brasil sem preocupações financeiras, cuidar de pendências e chegar ao Japão com tranquilidade. Considere um investimento no seu futuro brilhante. Com carinho, Hiroshi. Mariana quase derrubou o papel. R$100 mil? Hiroshi, isso é impossível aceitar. É possível e necessário, ele disse pelo telefone. Yuki sempre dizia que não adianta dar oportunidade para alguém se essa pessoa está preocupada com contas atrasadas. Aceite, Mariana. É parte do investimento na sua educação. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no restaurante Delícia Paulista, Alberto Mendonça enfrentava as consequências mais dramáticas da sua carreira. Sentado em seu escritório, ele lia pela 10ª vez a matéria que havia saído no jornal Estado de São Paulo naquela manhã. Preconceito custa 50 milhões em investimentos perdidos. Era a manchete principal. A matéria contava em detalhes a história do bilionário japonês humilhado em restaurante de luxo e como isso havia resultado no cancelamento de investimentos milionários na cidade. O telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, clientes cancelando reservas, fornecedores preocupados com o futuro do estabelecimento. Em 3 semanas, o Delícia Paulista havia se tornado símbolo nacional de como o preconceito pode destruir oportunidades. Pior ainda, Rodrigo e Camila haviam dado entrevistas para programas de televisão, tentando se justificar e acabando por piorar ainda mais a imagem do restaurante. Rodrigo chegou a dizer que qualquer pessoa normal teria agido igual. Uma frase que viralizou nas redes sociais como exemplo de pensamento preconceituoso. Alberto pegou o controle remoto e ligou a televisão. No canal de notícias, passava uma reportagem sobre o programa de bolsas que Hiroshi havia criado. O empresário japonês Hiroshi Tanaka anunciou ontem a criação do programa Yuki de intercâmbio cultural, dizia a repórter. 1000 jovens brasileiros receberão bolsas integrais para estudar no Japão ao longo dos próximos 10 anos.
O investimento total é de aproximadamente 100 milhões de reais. A câmera mostrava Hiroshi em uma coletiva de imprensa, explicando os critérios para as bolsas. Procuramos jovens que demonstrem não apenas competência acadêmica, mas principalmente caráter. Pessoas que mostram bondade quando ninguém está olhando, que defendem o que é certo mesmo quando é difícil. E a primeira bolsista já foi escolhida? Perguntou um jornalista. Sim, uma jovem extraordinária chamada Mariana Santos. Ela me ensinou que existem pessoas no Brasil que enxergam o coração, não a roupa. Alberto desligou a televisão, sentindo uma mistura de arrependimento e admiração. Mariana, a funcionária que ele mal notava, havia se tornado a primeira embaixadora cultural do programa mais prestigioso de intercâmbio entre Brasil e Japão. Naquela mesma tarde, Mariana estava no banco finalizando a transferência do dinheiro que Hiroshi havia enviado. A gerente, visivelmente impressionada com o valor, perguntou sobre a origem dos recursos. É uma bolsa de estudos, Mariana explicou. Vou estudar no Japão. Que oportunidade incrível! E posso perguntar como conseguiu essa bolsa? Mariana sorriu, lembrando de tudo o que havia acontecido. Fazendo o que era certo quando ninguém esperava que eu fizesse. Enquanto saía do banco, Mariana passou em frente a uma banca de revista e viu sua própria foto na capa da revista Veja. A garçonete que virou embaixadora, dizia a manchete. A matéria contava sua história completa, desde a defesa corajosa de Hiroshi até a bolsa que mudaria sua vida. 2 pessoas a reconheceram na rua. Você é a menina da revista. Que história linda, disse uma senhora. Minha filha quer ser igual a você quando crescer. Mariana ficou emocionada. Não havia percebido que sua história havia se tornado inspiração para outras pessoas. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação inesperada. Era de uma produtora de televisão. Senhorita Santos, gostaríamos de convidá-la para participar do programa fantástico este domingo. Queremos contar sua história e a do Sr. Tanaka. Eu não sei se estou preparada para a televisão. Mariana hesitou. Seria uma oportunidade incrível para inspirar outros jovens. E o Sr. Tanaka já confirmou participação. Mariana ligou para Hiroshi imediatamente. Você acha que devo ir na televisão? Yuki sempre dizia que quando temos uma história bonita, devemos compartilhá-la para inspirar outros. Hiroshi respondeu. Mas a decisão é sua. Então vou. Se puder ajudar outros jovens a acreditarem que sonhos são possíveis, perfeito. E Mariana, tenho uma última surpresa antes de você embarcar para o Japão. Outra surpresa? Já fez tanto? Amanhã, às 4 da tarde, gostaria que me encontrasse no Memorial do Imigrante Japonês, no bairro da Liberdade. Há alguém que quero que você conheça. Mariana ficou intrigada com a maneira misteriosa como ele disse conheça, mas concordou. No dia seguinte, ela chegou ao memorial pontualmente às 4. Hiroshi a esperava em frente a uma parede coberta de placas comemorativas. Ele segurava um buquê de flores brancas, crisântemos, flores tradicionais japonesas. Mariana, ele disse com solenidade, quero apresentá-la para Yuki. Ele a levou até uma placa especial, recém-instalada, que não fazia parte das outras comemorações. Era uma placa dourada com a foto de Yuki sorrindo e uma inscrição em português e japonês. Yuki Tanaka, 2000-2023. Sonhou com um mundo onde as pessoas se veem pelo coração. Seu sonho continua vivo através das oportunidades que criamos para outros. Esta é minha filha, Hiroshi disse, colocando as flores na base da placa. Yuki, esta é Mariana, a primeira jovem que receberá a oportunidade que você queria dar. Mariana se ajoelhou diante da placa, tocando suavemente a foto de Yuki. Oi, Yuki. Prometo honrar sua memória. Prometo que vou estudar muito e usar tudo que aprender para ajudar outras pessoas, assim como seu pai está me ajudando. Hiroshi observava a cena com lágrimas nos olhos. Era como se Yuki estivesse realmente ali, aprovando a escolha que ele havia feito. Yuki, ele disse em japonês, ela vai realizar os sonhos que você não pôde realizar. E através dela, seu coração generoso continuará tocando vidas pelo mundo. O vento suave balançou as árvores ao redor, e por um momento, ambos sentiram uma paz profunda. Era como se Yuki estivesse sorrindo, sabendo que sua promessa estava sendo cumprida da forma mais bonita possível.
Hiroshi, Mariana disse, se levantando. Quando eu estiver no Japão, vou visitar o túmulo dela? Claro. E sei que ela ficará feliz em conhecê-la pessoalmente. Eles permaneceram ali por mais alguns minutos, em silêncio respeitoso, até que Hiroshi olhou para Mariana e sorriu. Pronta para mudar o mundo, Mariana? Pronta para tentar honrar a memória de Yuki? Ela respondeu. E naquele momento, ambos sabiam que aquela não era apenas uma história sobre preconceito vencido ou sonhos realizados. Era uma história sobre como o amor pode transcender a vida física e continuar transformando o mundo através das pessoas certas no momento certo. 2 anos e meio depois daquele encontro no Memorial do Imigrante Japonês, o saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos estava movimentado como sempre. Entre os passageiros que chegavam do voo direto de Tóquio, uma jovem mulher caminhava com passos confiantes em direção ao desembarque internacional. Mariana Santos havia mudado. Não apenas fisicamente. Embora estivesse elegantemente vestida com um terno executivo azul marinho e carregasse uma maleta de couro legítimo, mas principalmente na postura. Seus olhos brilhavam com uma confiança serena, fruto de 2 anos e meio de experiências que haviam transformado completamente sua visão de mundo. Aos 28 anos, ela retornava ao Brasil como gerente regional da Sakura Hotels para a América Latina, falando japonês fluentemente e trazendo na bagagem não apenas diplomas e certificações, mas uma missão que honrava a memória de uma jovem que nunca conhecera pessoalmente, mas que havia mudado sua vida para sempre. No saguão de chegadas, uma pequena multidão a esperava. Jornalistas, representantes do consulado japonês e, no centro de todos, um homem de cabelos grisalhos que sorria com orgulho paternal. Hiroshi Tanaka. Mariana, ele gritou em português, abrindo os braços. Ela correu em sua direção e o abraçou com força. Hiroshi, senti tanto sua falta. Bem-vinda de volta ao Brasil, minha filha, ele disse, usando pela primeira vez a palavra filha para se referir a ela. Os flashes das câmeras captavam o momento enquanto jornalistas faziam perguntas sobre o retorno da primeira bolsista do programa Yuki. Senhorita Santos, como foi a experiência no Japão? Perguntou uma repórter. Transformadora. Mariana respondeu com a naturalidade de quem havia aprendido a lidar com a mídia. Não apenas profissionalmente, mas como ser humano. O Japão me ensinou sobre disciplina, respeito e a importância de honrar aqueles que vieram antes de nós. E agora, qual é o próximo passo? Mariana olhou para Hiroshi, que assentiu encorajadoramente. Vamos inaugurar algo especial. Algo que Yuki sonhava, mas que vai muito além do que ela poderia ter imaginado. 1 hora depois, eles estavam no carro a caminho do centro de São Paulo. Mariana olhava pela janela, observando a cidade que havia deixado como garçonete e para a qual retornava como executivo internacional. Hiroshi, posso confessar uma coisa? Claro. Nos primeiros meses no Japão, eu chorava quase toda noite. Era tudo tão diferente, tão desafiador. Às vezes pensava em desistir e voltar. O que te fez continuar? A lembrança daquela tarde no restaurante, de como você foi tratado, de como eu me senti defendendo você, e principalmente as histórias que você contava sobre Yuki. Eu sentia que ela estava comigo, me dando força. Hiroshi sorriu emocionado. Ela estava mesmo. E tenho certeza de que hoje ela está ainda mais orgulhosa. Eles chegaram a um prédio moderno no bairro da Liberdade, onde uma faixa cobria toda a fachada. Dezenas de pessoas se aglomeravam na calçada, incluindo várias que Mariana reconheceu dos jornais. Eram outros bolsistas do programa Yuki que haviam retornado do Japão nos últimos meses. Pronta para a surpresa? Hiroshi perguntou. Mariana assentiu, o coração acelerado de expectativa. Hiroshi puxou uma corda e a faixa caiu, revelando uma placa dourada enorme. Centro Cultural Yuki Tanaka, Brasil-Japão. Fundado em memória de Yuki Tanaka, 2000-2023. Um lugar onde culturas se encontram e corações se conectam. Mas não era apenas isso. Logo abaixo, uma placa menor dizia: Primeira diretora, Mariana Santos, embaixadora da bondade. Mariana cobriu a boca com as mãos, completamente emocionada. Hiroshi, é lindo demais. Entre, ele disse, guiando-a para dentro. O interior era de tirar o fôlego.
Um espaço moderno e acolhedor, com jardins japoneses integrados à arquitetura, salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, uma biblioteca bilíngue, espaços para eventos culturais e, no centro de tudo, uma estátua de bronze de uma jovem sorridente segurando um livro, Yuki. Este centro, Hiroshi explicou enquanto caminhavam, vai oferecer cursos de japonês gratuitos, programas de intercâmbio cultural, palestras sobre tolerância e respeito às diferenças, e, principalmente, vai preparar outros jovens para as bolsas do programa Yuki. Quantos jovens você espera atender por ano? 5.000 jovens por ano terão acesso aos nossos programas. E Mariana, você vai liderar tudo isso. Eles chegaram ao auditório principal, onde uma surpresa ainda maior esperava Mariana. Centenas de pessoas estavam sentadas nas poltronas. Jovens estudantes, empresários, autoridades e, no palco, um painel com fotos de todos os 47 bolsistas que já haviam sido contemplados pelo programa Yuki. Mariana, Hiroshi disse ao microfone, gostaria de dizer algumas palavras? Ela se aproximou do microfone, olhando para aquela plateia que representava o melhor do Brasil. Pessoas que acreditavam na educação, no intercâmbio cultural, na possibilidade de um mundo mais justo. Há 2 anos e meio, ela começou, a voz firme mas emocionada. Eu era uma garçonete que ganhava salário mínimo e sonhava em terminar a faculdade. Hoje, retorno como gerente regional de uma das maiores redes hoteleiras do mundo. Palmas ecoaram pelo auditório. Mas a maior transformação não foi profissional, foi pessoal. Aprendi que um único ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas dezenas, centenas, milhares de vidas. Ela olhou para Hiroshi, que estava com os olhos cheios de lágrimas. Quando defendi o Sr. Hiroshi naquele restaurante, não imaginava que estava plantando uma semente que se tornaria esta árvore gigantesca de oportunidades. Yuki Tanaka, uma jovem que nunca conheci, mas que amo como irmã, deixou uma lição que nunca esquecerei. O verdadeiro legado de uma pessoa não são os bens que acumula, mas as vidas que toca. A plateia estava em silêncio absoluto, pendurando em cada palavra. Por isso quero fazer um anúncio especial, Mariana continuou. A partir de hoje, 30% do meu salário como gerente regional será doado para ampliar o programa Yuki. Porque aprendi que receber oportunidades nos dá a responsabilidade de criar oportunidades para outros. A ovação foi ensurdecedora. Hiroshi subiu ao palco e abraçou Mariana com força. Yuki estaria tão orgulhosa, ele sussurrou no ouvido dela. Mais tarde, quando o evento havia terminado e as pessoas foram embora, Hiroshi e Mariana ficaram sozinhos no centro cultural, sentados no jardim japonês diante da estátua de Yuki. Sabe o que é mais incrível nesta história toda? Mariana disse, observando a estátua iluminada pela luz suave do entardecer. O quê? Tudo começou com preconceito, com gente julgando você pela roupa que vestia. E olha no que se transformou. Um centro cultural, dezenas de bolsistas realizando sonhos, milhares de jovens tendo acesso à educação. Yuki sempre dizia que as piores coisas às vezes são o começo das melhores coisas. Hiroshi sorriu. Ela chamava isso de magia do recomeço. A magia do recomeço, Mariana repetiu. Eu gosto disso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu de São Paulo. Hiroshi? Sim? Obrigada. Por tudo. Por me ensinar que bondade sempre vale a pena. Por mostrar que uma promessa feita com amor pode transformar o mundo. Obrigado você, Mariana. Por provar que Yuki escolheu certo quando pediu para eu ajudar jovens brasileiros. Por mostrar que existem pessoas que fazem jus à confiança depositada nelas. Naquela noite, enquanto Mariana voltava para casa em seu novo apartamento no bairro da Liberdade, ironicamente, a poucos metros de onde tudo começou, ela pensou em como a vida era misteriosa. Há 2 anos e meio, era uma garçonete invisível servindo mesas. Hoje, era diretora de um centro cultural que mudaria milhares de vidas. E tudo havia começado com uma única escolha: fazer o que era certo quando ninguém esperava que ela fizesse. No outro lado da cidade, no restaurante Delícia Paulista, Alberto trabalhava até tarde tentando reconstruir a reputação do estabelecimento. Na parede de seu escritório,
havia emoldurado a matéria de jornal sobre Mariana, se tornando diretora do Centro Cultural Yuki Tanaka. Não como lembrança de um erro, mas como lembrete de uma lição. Nunca se sabe quem é a pessoa sentada na sua frente. E mais importante ainda, não importa quem seja, toda pessoa merece ser tratada com dignidade. E assim, uma história que começou com humilhação em uma mesa escura nos fundos de um restaurante se transformou em luz que iluminaria gerações futuras. Porque às vezes, quando escolhemos ser melhores do que o mundo espera, o mundo inteiro muda junto conosco. A promessa de uma filha para um pai, a coragem de uma garçonete, o amor que transcende a vida. Esse é o legado eterno do respeito.